nesses dias uma teologia que diz que a dor e o sofrimento procedem do diabo, e que se você sofrer, ou que se você sentir dor, isso é uma obra maligna. Muitas pessoas chegam a se sentir feridas, preocupadas, quando passam dificuldades, quando passam por revés, quando sofrem, quando sentem dor, acreditando que são culpadas por isso, porque devem ter cometido algum grande erro, devem ter tido em sua vida algum grande pecado. Obviamente é fato, boa parte das mazelas e do sofrimento humano é resultado da distância que o homem escolheu manter de Deus. Todavia nós nunca vamos poder negar que a dor é inserida em nossos caminhos por Deus, a fim de nos preparar de acordo com propósitos dele para nós mesmos. Então diga em voz alta para o seu vizinho, escolhe um, o que for mais bonito que tiver perto de você, escolhe ele, ou ela, escolhe e diz assim, olhando nos olhos: que isso, irmão? Ele é tão bonito assim que você deu até um aleluia. Diz olhando nos olhos, ministrando, tá? Tipo pastor, diga assim: Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe o que é melhor para nós. Como já disse Einstein, Deus não joga dados. Romanos 8, 22, 23, preste atenção, não precisa abrir, eu leio. Porque sabemos que de toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias, até agora diga, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. São palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, e ele está dizendo aqui que nós, os que temos a primícia ou as primícias do Espírito, quem são esses? Aqueles que têm os dons, que têm os frutos, que têm a presença do Espírito, que têm a redenção. E ele ainda diz que o nosso corpo está sofrendo, aguardando essa redenção, gemendo. Então que gemidos são esses? O termo grego para corpo é soma e ainda sarx, que significa natureza caída. Então nós gememos para vermos a nossa natureza caída, pecaminosa, nefasta, sendo remida, sendo destruída, para que nós sejamos transformados. Em outras palavras, estamos num processo de aperfeiçoamento. Entre o átrio, o lugar onde você encontra a cruz e começa a ser santificado, e o santíssimo lugar, a presença de Deus, há todo o processo que envolve o santo lugar, onde a sua vontade é trabalhada, onde Deus mexe com o seu ser, onde Ele aperfeiçoa o seu caráter. Todos nós estamos sendo tratados por Deus para alcançarmos dele a perfeição. Essas palavras, igreja, são de Paulo, são de alguém que enfrentou um sofrimento intenso, que sofreu uma pressão como poucos, relacionadas, na maioria das vezes, com a aspereza dessa vida ou do próprio ministério. Então na Bíblia, nós encontramos tanto as promessas de Deus, a vontade de Deus para nós, que é boa, que é perfeita, que é agradável, mas também podemos encontrar palavras genuínas de consolo para aqueles períodos de profundo sofrimento, para aqueles períodos em que estamos sofrendo dor. Na verdade, o que se dá um pouquinho de retorno aqui para mim, só um pouquinho. Na verdade, igreja, o que acontece é que nós nos acostumamos a aparentar vitória, nós nos acostumamos a sermos uma igreja triunfalista, uma igreja que não quer contar suas dificuldades, que gosta de dar testemunho, mas que não gosta de reconhecer onde falhou, onde errou, e ainda mais não gosta de reconhecer que sofre. Então, o medo de nós não aparentarmos força,
de nós não nos aparentarmos fortes o suficiente, como um cristão deve ser, nos leva a sorrirmos, quando na verdade por dentro estamos esmiuçados, estamos esbugalhados em frangalhos, juntando os pedaços para tentar colar os cacos e reconstruir o vaso para um recomeço. Graças a Deus Paulo não fez isso. Ele permitiu que todos soubessem das suas dificuldades, do quanto ele sofria, do quanto ele era muitas vezes massacrado pela dor. Ele desnuda a sua alma, ele permite que todos nós possamos conhecer a sua verdade nua e crua, doída como ela é. Essa verdade vem à tona a cada texto em que esse homem fala do que é a sua carreira, do que é o seguir a Cristo. Ele diz em 2 Coríntios 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto fui acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. O que Paulo está dizendo aqui? Ele sofreu um nível de tribulação quando estava na Ásia, que foi além das forças dele, e olha que esse homem era um tanque de guerra, além das forças dele, a ponto dele achar que não ia conseguir vencer, a ponto dele achar que não iria sobreviver. Ainda, em 2 Coríntios 4:8 ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, que bom que Deus cuida dos seus e que Paulo recebeu esse cuidado, mas entenda, ele foi angustiado, perplexo, desanimado e abatido. Repete comigo, angustiado, perplexo, perseguido e abatido. Então, qual era o segredo de Paulo? Como é que Paulo conseguia passar por todo esse sofrimento e continuar crendo em Deus e não guardar em seu coração nenhum tipo de mágoa em relação a Deus? Porque quando nós estamos fazendo o que Deus mandou, seguindo os seus mandamentos, e coisas saem errado em nossas vidas, a sensação é de que Deus nos abandonou, a sensação é, Pai, como é que o Senhor me deixou passar por isso? Como é que o Senhor deixou algo assim acontecer em minha vida? Eu sou fiel a Ti, como é que o Senhor me deixa passar por uma tempestade dessas? Como é que Paulo suportava ser perseguido, apanhar, ser preso, sem essa sensação de que Deus o havia abandonado? Como é que ele estava sempre recuperando forças, retomando as suas atividades, sempre surpreendendo pelo seu poder de reação? Qual era o segredo desse homem? 2 Coríntios 1:9 diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não continuemos em nós, e sim, não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo estava dizendo que ele não confiava nele mesmo, porque ele conhecia a sua natureza, sabia que ele em si era frágil, era fraco, e a sua força estava em saber que quando ele era fraco, o poder de Deus se aperfeiçoava. Então ele se apega num fato, a minha confiança não está em quem eu sou, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, até se for o caso de eu morrer, eu tenho um Deus que pode ressuscitar os mortos. Então para mim não há perigo que me amedronte, porque por pior que seja o cenário, eu creio num Deus que tem poder suficiente para restaurar, para ressuscitar, para trazer vida de novo, aonde só havia morte e cheiro de aborto. E como é que ele conseguia? É difícil sofrer tanto e não guardar um gramazinho de acusação a Deus. É difícil, eu acompanho pessoas tementes a Deus, e a maioria delas se abala. Como é difícil ver um casamento se desfazendo, ver uma fase ruim atravessando o nosso caminho. Como é difícil não culpar a Deus, não perder a fé. Como é difícil não ser abalado. Difícil.
E não precisa ser fácil, porque Jesus nunca disse que seria fácil. Você não precisa fingir que é fácil, é difícil mesmo. Não é fácil ver famílias se dissolvendo. Não é fácil ver anos de história de uma empresa se transformando em pó. Não é fácil um matrimônio que levou anos para ser construído se arruinando. Não é fácil ver um ministério se esfacelando, desmoronando, sem se magoar com Deus. Quando nós temos razão, quando plantamos o que estamos colhendo, como provocamos as tempestades, conseguimos lidar melhor com esse sentimento. Mas quando estamos retos, fazendo o que Deus pediu, fazendo o que Deus mandou, e um terremoto nos abala. Paulo sofreu injustiças, deserções, perseguições. E por que não revidou? Por que não desistiu? Por que com alegria ele se levantava todas as manhãs? Como ele consegue chegar até em avançada idade com a mesma fé do dia que ele começou? Como é que ele consegue completar a sua vida dizendo: eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate? Um dos motivos está no fato de Paulo saber que seria assim. Em outras palavras, para ele não era novidade que ele sofreria, não era novidade que ele teria dificuldades, não era algo novo, não foi surpresa nenhuma. Então, quando nós estamos preparados para a dor, quando nós estamos preparados para a perseguição, quando nós estamos preparados para o sofrimento, fica mais fácil. Você não foi surpreendido. Quando o ensino sobre um púlpito é de uma teologia desse triunfo barato, as pessoas acabam se acostumando a crer que o Evangelho é um Evangelho só de benefícios, só de conforto, e quando a luta chega, e quando a adversidade aparece, essas pessoas não estão preparadas para isso, então elas se assustam, elas são confrontadas pela dor, e a tendência é que coisas se rompam dentro dela, porque ela cria num Deus que nunca ia deixar ela passar por dificuldade alguma. Só que essa teologia não é bíblica, porque o próprio Jesus avisou que no mundo nós teríamos aflições, nos pediu bom ânimo, ele venceu o mundo, isso nos é garantia de vitória. Então ele sabia, ele foi avisado, porque quando ele se converteu lá em Atos 9, Deus usou Ananias para orar por ele. Deus avisou Ananias: vai lá orar por Saulo, o nome dele agora vai ser Paulo, e eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome, diz o verso 16. Então ele sabia, ele começou a carreira dele entendendo que ele ia padecer, que ele ia sofrer perseguição, que ele ia encontrar dificuldades pelo simples fato de crer e de pregar o Evangelho de Jesus. Agora, por outro lado, também foi Paulo que disse aos romanos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O mesmo homem sabia e ensinava: todas as coisas vão colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia, ele cria, por mais difícil que estivesse, ele sabia: Deus está no controle, Deus está por trás disso, Ele está cuidando, eu estou exatamente onde deveria estar, é o que eu precisava estar vivendo hoje, a minha condição é essa, a minha confiança é completa. Paulo foi um homem que teve muitas revelações, ele chega a não conseguir transformar em palavras o que ele viveu, ele chama de inefáveis as experiências que ele teve no céu. Inefáveis. Ele subiu ao terceiro céu, ele esteve com o próprio Cristo, e ele recebeu do próprio Jesus a revelação do Evangelho. Agora, como fazer para que isso não o ensoberbecesse? Porque ele recebeu uma revelação muito acima da média. Como fazer para que Paulo não se transformasse numa pessoa arrogante, numa pessoa orgulhosa? 2 Coríntios 12:7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha o agir de Deus.
E olha o entendimento de Paulo. Ele entendia que o espinho na carne, que na tradução literal é um cravo na carne, ele sabia que era um propósito de Deus para que ele não se tornasse soberbo demais. Então ele entendia a função do sofrimento, ele entendia a função da dor, ele conhecia o seu caráter, suas características. Com esse nível de revelação, facilmente eu posso me tornar alguém soberbo, alguém vaidoso. Então ele entendia que Deus permitia um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que assim ele mantivesse os seus pés no chão, para que assim ele não se exaltasse. Então ele sabia, às vezes o sofrimento é necessário, às vezes Deus permite a dor, para que eu não saia me perdendo, para que eu não saia me deslumbrando, para que eu não saia me esquecendo de onde eu vim, para que eu não saia me esquecendo de quem eu sou. Deus usa o sofrimento para me trazer de volta para Ele, quando Ele sabe que vai me perder. Quem já empinou pipa aqui? Quem sabe fazer uma bela pipa? Eu abaixo a mão porque eu não sei. Na verdade, eu me lembro com clareza do dia que meu pai foi nos tentar ensinar a fazer uma pipa. Foi um evento. Ele passou na papelaria, comprou papel de seda de todas as cores, as varetinhas, e ele gastou um dia fazendo essa pipa. Ele deixou ela toda enfeitada, fez a rabiola, a coisa mais linda, e quando a gente foi botar ela no ar, ela era pesada, ela não voava direito. E ele me levou para o clube, e eu ficava lá tentando empinar minha pipa, e a molecadinha já tinha umas pipas de verdade, com cerol, e todas as vezes que eu tentava botar minha pipa no ar, eu vinha que eles vinham com tudo para tentar cortar minha pipa. Então o que eu fazia? Eu dava a linha, quando eu via que eu ia perder a pipa, eu puxava a linha, eu trazia a pipa de volta. Não é assim que você fazia? Com Deus é igual, amém? Ele vai te dando linha, ele vai te dando linha, ele vai te dando linha. Quando ele percebe que a pipa está ficando muito independente, quando ele percebe que a pipa quer voar sozinha, quando ele percebe que a pipa pode se perder, ele puxa a linha, ele traz a pipa para ele de volta, e fazendo o quê? Às vezes permitindo bofetadas, às vezes permitindo um espinho na carne, às vezes dando permissão a um mensageiro de Satanás, para que ele traga elementos à sua vida, que te façam sofrer, que te façam sentir dor. Quando ele percebe que a pipa vai se exaltar, vai se orgulhar, ele permite a bofetada. Então, para continuar, nós precisamos nos lembrar que, primeiro, o sofrimento não é novo. O livro mais antigo da Bíblia foi o livro de Jó. Já leu? Qual é o tema desse livro? A forma pela qual, por meio do sofrimento, um homem foi aperfeiçoado e conheceu a Deus face a face, amém? O primeiro livro da Bíblia, o mais antigo, foi escrito antes de Gênesis. Segundo, o sofrimento representa um papel benéfico. Deus não vai deixar um filho sofrer ou sentir dor porque ele é sarcástico, porque ele é sádico. Deus não se alegra em ver filho sofrer, mas às vezes Ele permite para aproximar, para trazer o filho de volta a uma realidade. E ainda, para continuar em meio a guerras, em meio a lutas, em meio a dor, nós precisamos nos lembrar que a felicidade é um subproduto do contentamento. Agora, o contentamento é diferente do conforto. Você não precisa de conforto para estar contente, amém? Você não precisa de conforto para estar contente. Muitas pessoas têm um conforto, mas não estão contentes e não têm felicidade. Então Paulo sabia separar isso. Eu sou feliz com muito, com pouco, eu sou contente tendo ou não tendo, mas é minha escolha de vida, é meu estado espiritual, eu sou feliz, amém, igreja? Isso fala a nós de forma profunda, porque nós aprendemos a amar a parte fácil da vida. Porém,
precisamos estar preparados para a difícil. Esses dias eu coloquei um tatame em casa, porque eu precisava me alongar. A curva dos 40 tem sido cruel comigo, e essa dor na lombar é uma coisa que todo dia eu tenho que fazer um alongamentozinho agora para viver, e glória a Deus por isso. Só que eu peguei o Rininha, meu pivetinho hoje, e falei: o senhor está muito sedentário, o senhor só fica em frente a esse computador jogando Minecraft. Quem tem filho aí? Vocês sabem o que é isso, né? Só fica aí no computador jogando Minecraft. O senhor hoje vai fazer exercícios físicos. Levei ele para o tatame e comecei a alongá-lo. Na primeira alongadinha que eu dei na perninha dele, ele gritou, ele sentiu dor. Sentiu dor. Eu falei: você precisa se alongar. Ele olhou bem nos meus olhos e falou: pai, eu prefiro uma massagem. Todos nós preferimos a massagem. Ninguém quer a dor do alongamento. Nós não estamos acostumados com a dor. No nosso mundo ninguém quer saber de dor. É fácil eliminar a dor hoje. Qualquer dor que você tenha ou sinta, já tem um remedinho rápido e à sua disposição para eliminá-la. E isso é bom, graças a Deus pelo avanço da medicina. Eu tive que tomar uma injeção para destravar minhas costas para estar aqui hoje. Graças a Deus pela medicina, Deus usa a medicina também. Mas a dor nos nossos dias é quase que muito mais difícil de ser sentida do que nos tempos antigos. Qualquer coisinha, me dá um Buscopan, é cólica, me dá uma Neosaldina, me dá um Arcóxia. Para tudo a gente dá um jeitinho de sumir com a dor, porque nós não gostamos de sentir dor, nós não sabemos lidar com a dor. Abra comigo em Atos 27. Quem achou diz amém. Verso 1. É um texto comprido, preste atenção. Eu selecionei alguns versículos para otimizar time aqui. Diz assim: Paulo estava preso e Deus havia dito que ele iria a Roma. E o texto diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando com Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos, blá, 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 blá. Pule para o verso 4. Aliás, para o verso 6, achando ali o centurião um navio da Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegávamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Aí verso 7, verso 8, verso 9 agora. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar ali o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Até o 11, 12 a 14, presta atenção. Aliás, 13 a 14. Soprando bradamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão,
e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Por enquanto até aí. E aí verso 37, pula para o 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, até aí. Esse texto conta um naufrágio que Paulo, um seguidor de Jesus, um embaixador do reino, sofreu, ele e mais 275 pessoas. O texto traz muitos detalhes de rotas alternativas que eles tiveram que traçar. O texto fala dos ventos começando a piorarem, só que nós vemos aqui a forma pelo qual os seres humanos precisam aprender a lidar com naufrágios. Nós vemos aqui uma lição muito importante para os dias de hoje, é a lição do naufrágio. E que lição é essa? Diga em voz alta: barcos afundam, pneus furam, mais alto, rosas murcham, pessoas morrem, tragédias acontecem, empresas quebram, nós sentimos dor, nós sofremos perdas. Amém, amados? Se você sair daqui nessa noite achando ainda que o cristianismo é uma vida de facilidades para o cristão, você ainda não entendeu o evangelho, você ainda não percebeu que há um preço a ser pago pelo simples fato de você seguir a Cristo, e que, por amor à sua vida e pelo desejo de te aperfeiçoar, muitas vezes Ele vai permitir que você sofra ou que a dor te alcance. Tudo bem, eu entendi, pode haver um naufrágio, eu vou perder pessoas, que eu amo, eu vou enfermidades alcançando a mim, aos meus parentes, coisas ruins podem acontecer, inclusive com os seguidores de Cristo Jesus. Agora, como resistir a um naufrágio? Como não permitir que o naufrágio seja mais forte do que a fé que eu tenho em Deus? Nós sofremos perdas. Ontem eu escutei o pequenininho dizendo de novo: meu filhinho, o pai, passando em frente ao velório, o cemitério da doutora Arnaldo: o pai, é aqui que o vovô está enterrado? Eu disse: não, filho, não é aqui, é no cemitério do Morumbi. Um dia você quer que eu te leve? Você quer conhecer? Ele falou: eu quero, pai, porque eu nunca fui no enterro, eu não sei como é. Na verdade, o único enterro que eu fui na minha vida foi de um passarinho que eu tive, que morreu, e começou a contar isso para uma amiguinha que estava no carro. O único enterro que eu fui foi de um passarinho meu que morreu, e só estava eu e minha mãe nesse enterro. Tipo, que coisa triste. E terminou dizendo, e para piorar, chovia muito, para ter mais drama ainda no enterro. Eu caí na gargalhada. Como é que ele pode achar que a chuva trouxe mais drama ainda para o enterro de um passarinho? Mas o que ele estava tentando expressar ali? Que ele sabia que nessa vida não vai ser só comédia, aventura, ação, que muitas vezes você vai ter suspense, você vai ter drama, você vai ter terror, e você tem que estar preparado para isso. Se você crê de todo o seu coração, dê um glória a Deus, uma salva de palmas forte a Jesus. Não vai ser só ação, romance, aventura, comédia. Vai haver drama, vai haver terror, vai haver suspense. Como resistir a isso? Primeiro, nós vemos aqui que Paulo tinha um destino. Ele ouviu de Deus que ele tinha que ir para Roma. Ele estava indo à Itália. Então ele sabia que deveria chegar à Itália. E isso nos leva a algumas questões. Nós temos que nos responder quais são os nossos alvos, quais são os seus alvos, quais são os propósitos da sua vida, quais são os seus objetivos, porque creia, Deus nunca desejou que os seus filhos vivessem essa vida por inércia. Deus nunca quis que os seus filhos ficassem dando voltas em torno de si mesmos, sem destinos, sem metas. Deus nunca quis
que aqueles que escolham viver sem um roteiro, vivam só para apagar fogueiras, porque é isso que acontece com alguém que não se planeja. A sua vida passa a estar à disposição das fogueiras, dos problemas que precisam ser resolvidos. Deus nunca quis que os seus filhos perdessem o prazer na própria vida, pelo simples fato de saberem de onde saíram, mas não saberem onde estão chegando. Quando você sai com um barco em qualquer marina do planeta, a primeira coisa que você faz é preencher uma ficha, e nessa ficha você é obrigado a dizer o seu destino. Então como é que você quer navegar esse navio, sem saber para onde você está indo, sem um destino certo? A vantagem que Paulo tinha sobre todos os outros que estavam no mesmo barco, era essa: ele sabia que as promessas de Deus o levariam vivo a Roma. Os outros 275 passageiros entraram em pânico, porque eles não tinham a mínima ideia, a mínima revelação, não tinham a mesma promessa. Porque Paulo não se abalou, mesmo diante das dificuldades, das grandes ondas, dos ventos, das madeiras de um navio velho rangendo, do perigo de se afogar, de um perigo de naufrágio, porque ele não se apavora, porque ele escutou Deus dizendo: o teu destino é Roma. Então ele sabia que se por um caminho ou pelo outro ele chegaria a Roma de qualquer forma. Qual é a sua Itália? Qual é o endereço do seu destino? O que dá sentido à sua vida? Qual é a promessa de Deus para você? Para onde você está indo? Ah, não sei, pastor, eu vivo hoje, vamos viver. Ah, legal, mas sem saber onde a vida está te levando? Como se não houvesse amanhã, como se você nunca fosse morrer, sem pensar nas consequências das escolhas de hoje, como se você não fosse ser julgado um dia por Deus, por aquilo que viveu na terra. Essa não é uma escolha sábia. Na verdade, queridos, Deus conhece a nossa tendência de olhar as circunstâncias. Deus sabe que nós preferimos olhar para os ventos, para as ondas, para os maremotos, do que para as suas promessas, do que para o alvo que Ele nos deu. Numa viagem ao mar, na navegação, não há nada muito previsível, porque o tempo pode mudar de uma hora para outra sem prévio aviso, em questão de minutos. E quando isso acontece nas nossas vidas, nós preferimos enfatizar a tempestade, mas Deus prefere enfatizar o alvo. Por que vocês acham que Ele nos deu a revelação do Apocalipse? Por que Deus nos permitiu saber o que aconteceria nos últimos dias? Por que esse tipo de informação para nós? Porque a Bíblia diz que um povo sem profecia se corrompe. Se você não tem visão, se você não sabe o que vai ser ali na frente, você não tem motivo para se esforçar, você não tem motivo para continuar. Então Deus te deixou saber que você está do lado de quem já venceu, que o seu triunfo como cristão é verdadeiro, é eterno e é espiritual. Deus te deixou saber que independente do que você viva nessa terra, Ele estará te esperando na linha de chegada com uma coroa nas mãos, para te receber com um abraço, te dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E quando a tua visão é essa, quando a tua Roma é essa, quando o teu alvo é esse, não há tempestade nessa terra que possa te impedir de te fazer parar de navegar. Aleluia! Porque Deus nos permitiu vislumbrar o porvir, porque nós precisamos de alvos. Nós precisamos saber que vai valer a pena, nós precisamos saber que estamos no caminho certo, nós precisamos saber que por pior que seja a tempestade, Ele nos manterá seguros. É bem provável que esse navio com Paulo tenha partido em agosto, ou seja, eles não foram imprudentes, porque no inverno não é se aconselhável navegar, principalmente nessa região mediterrânea, um pouco ao sul da Grécia, é um dos mares mais traiçoeiros que tem. Há uns anos atrás um cruzeiro afundou ali, é um mar perigoso de ser navegado.
poucas rotas são piores do que essa. No inverno, então, os ventos são fortíssimos, tem frio, as correntes no Mediterrâneo são fortes demais também. Os navios daqueles dias não são como os nossos, eram navios de madeira, a proa era igual à popa, não havia muita tecnologia. Então não foi falta de planejamento do capitão, só que ele teve que lidar com fatores macroambientes que influenciaram os seus planos. Isso está absolutamente fora do meu controle. Não era para esse vento entrar agora, para essa tempestade aparecer de repente. Eu estou navegando num período, num mês, em que essa tempestade não era para ela estar aqui nesse mês. Fugiu do meu controle. Eu fiz o meu plano, eu fiz o meu melhor, mas algo maior, mais forte do que eu, fez com que esses meus planos mudassem. Você fez planos, você os executou conforme o planejado, só que aí um vendaval faz com que ocorra um atraso. E sabe o que esse atraso fez com o navio deles? 3 meses de atraso, tirou a viagem de agosto para setembro, outubro, novembro, inverno no hemisfério norte. Então eles fizeram uma viagem numa condição muito pior do que ela foi planejada. No início, isso acontece conosco, o plano é perfeito, mas uma briga inesperada, do nada, por um motivo bobo, te fez sair de casa, uma mudança repentina na economia, uma brisa que virou vento, um vento que ficou mais forte, um vento mais forte que virou tufão. E o que fazer num momento assim? A Bíblia ainda conta que eles saíram desse navio menor e que eles embarcaram num navio mercante. Então havia uma cidade portuária a leste da Turquia, que eles haviam saído dali, eles passaram para um navio maior, com mais condições. Esse navio era um navio de carga adequado para aquela travessia. Então não foi falta de cuidado, não foi falta de tempo, não foi falta de cálculo, não foi falta de preparo, não foi falta de fazer conta, foi um evento que fugia a seu controle. Havia obstinação, resolubilidade, claro, os ventos eram contrários. Você tem ideia do que é navegar com ventos contrários? Com um barco que não tem motor, que depende da vela, que de repente às vezes de remadores, você não tem ideia do que é isso. Eles passaram até a aliviar o navio, jogar cargas fora, lançar aquilo que se tornou obsoleto, que eles não precisavam mais, eles cortaram coisas aqui, lançaram outras ali para deixar o navio mais leve, para ele não afundar, para tentar salvar o navio. Então eles fizeram a parte deles, eles tinham um alvo, Paulo sabia, eles queriam chegar nesse destino, amém? Como é que eu atravesso a tempestade? Olha para o teu alvo e permaneça firme, porque você quer chegar no seu destino, você não vai desistir tão fácil assim, não é qualquer ventinho, não é qualquer tufão, você vai chegar, porque você sabe que vale a pena. Então, primeira atitude de Paulo, ele sabia, ele cria, ele tinha um destino, ele tinha um alvo. Segundo, nós vemos nessa história aqui, Paulo trazendo estabilidade para aquele grupo. O que isso significa? Que nós, na condição de pais, de líderes, de pastores, de empresários, somos os responsáveis a trazer estabilidade. Somos promotores, nós transformamos a condição em estável e insuportável. Eu me lembro de algum tempo atrás, quando uma discussão começava em casa, meu pai se alterava e ele sanguíneo, já queria falar alto, já queria discutir. Eu interrompi aquela história dizendo: pai, você é o patriarca de uma família, aquele que traz estabilidade para a família. Você é o cara que tem que trazer paz para casa. E aquilo o acalmava, ele sentia aquela responsabilidade e a confusão morria por ali. Por quê?
Porque se eu quero atravessar uma tempestade, eu tenho que entender, eu sou um agente de estabilidade, eu não sou o cara que desestrutura a minha família, que deixa a esposa louca, que deixa os filhos assustados, eu sou o cara que quando chega, eu trago paz, a família se sente protegida, porque eu estou ali, eles estão seguros, eles estão confortáveis, diga glória a Deus por isso. Sabe quando isso acontece? É quando Deus diz, não tenha medo, porque eu tenho um plano. Em Atos 27, 20 a 26, não vou ler agora para o culto não se alongar demais, mas é um texto que fala sobre como Deus se revelou a Paulo, contando esse plano. Então é muito difícil navegar em meio a um tufão, os homens todos tinham perdido a sua esperança. O capitão se tinha culpado porque Paulo avisou, não sai, é perigoso, vai haver dano, mas mesmo assim ele ignorou a voz profética. Só que Paulo confiava, e essa confiança trouxe estabilidade. Ele fez um discurso no navio, e ele disse, vamos agora ouvir o que Deus está dizendo, porque ninguém vai se perder, nós vamos chegar a Roma. Sabe quando a estabilidade entra na sua vida? Quando você escuta a voz de Deus te dizendo, eu sou contigo, não tenha medo, e aí você chama os teus funcionários, você faz uma reunião, e você diz, essa empresa não vai quebrar, porque Deus tem um plano para nós. Você chama a sua família e diz, essa família não vai se dissolver, porque Deus tem uma promessa para nós. Os meus filhos não vão se perder, porque Deus tem uma promessa para eles. Você libera uma palavra profética, você traz estabilidade, você promove um ambiente de confiança em Deus. Há muitos anos, minha família vivia uma crise terrível. Minha família estava se desmanchando. Meu pai estava desviado, suas escolhas fizeram minha mãe sair de casa, ele não ouvia ninguém, era impossível diálogo, estava cego. E minha mãe pediu uma reunião de família, e nessa reunião ela disse, eu vou me separar do seu pai, eu vou me divorciar do seu pai. Eu estava dando os primeiros passos na fé, servindo a Deus. Eu interrompi aquela reunião, e eu disse, essa família não vai se dissolver, e você não vai se separar dele, porque Deus tem um plano para a nossa família, e o que a gente vai fazer agora é orar. E eu me lembro de nós termos feito uma roda, nós oramos por ele, nós oramos por ele. A ira nos levava sempre a acusá-lo, a condená-lo, e um dia Deus disse, muda a estratégia, comece a amá-lo, comece a amá-lo. Independente do que ele estava fazendo, nós começamos a amá-lo, deixar bilhetinhos falando desse amor, e esse amor, que é a maior arma que nós temos, começou a derreter o coração dele. E um dia ele procurou minha mãe para dizer, Deus me deu um sonho, e nesse sonho apareceu um anjo, e esse anjo me mandou voltar para casa e ficar com você e com os nossos filhos, porque Deus tem um plano nessa família. Alguns anos depois ele se converteu, ele se batizou e ainda viveu 10 anos para a glória de Deus, dando frutos. Deus tinha um plano para aquela família. Deus precisa de pessoas que assumam a responsabilidade. Eu vou trazer estabilidade para essa causa. Nós vamos chegar no nosso alvo, porque o Senhor é conosco. Além de estabilidade, Paulo entendia a importância da unidade. Em Atos 27, de 27 a 32, ele conta de como ele precisou de todos envolvidos, e ele denuncia alguns marinheiros que fingiram na polpa do barco, que iam soltar os barquinhos menores para ajudar, mas eles estavam querendo era fugir.
E Paulo disse: se eles saírem do barco agora, eles vão morrer. Não deixa sair, senão você vai perder essas vidas. Ele disse para o capitão. E por quê? Porque Paulo sabia que a receita era essa, era o permanecer juntos. A tentação de abandonar um navio e olhar cada um para si era forte demais. Fiz o que pude aqui, o negócio agora é pular fora e correr atrás da minha vida. O negócio agora é cuidar da minha vida profissional, da minha empresa, vou correr atrás do meu. Fiz o que eu pude. A tentação de pular fora de um navio é forte demais, mas os capitães nunca pulam do navio. Essa é a diferença do capitão para o marinheiro. O capitão nunca corre, nunca foge. Ele fica até o fim. A tentação é forte. Você escuta vozes. Vai ficar sofrendo para quê? Vai ficar insistindo com um navio que já afundou. Acabou. Esse casamento já foi, já era. Para de perder tempo. Vai ficar orando para quê? Vai ficar em santidade que nem um bobão, com tanta mulher no mundo. A tentação de pular do barco é forte. Vai orar para restauração para quê? Ela te despreza, ela não quer nem saber de você. A tentação de pular do barco é muito grande. Esse barco já afundou, filho. Não gasta tempo nisso não. Alguns marinheiros iam fugir, mas Paulo disse: se pular, morre, porque vai ser pior a condição fora do barco do que dentro do barco. É mais fácil fugir. Esse mundo tem as suas válvulas de escape, e debaixo de pressão, se sentindo mal, perdendo, sofrendo, sentindo dor, é mais fácil correr. O mundo apresenta os seus remedinhos. É mais fácil correr para a imoralidade sexual, é mais fácil voltar a usar drogas, é mais fácil começar a beber do que encarar o problema de frente, do que encarar o problema quando ele precisa ser encarado. Nós precisamos do apoio um dos outros, senão ninguém aguenta, ninguém suporta, é humanamente impossível. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos nossos familiares, nós precisamos da igreja, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos dos nossos pastores, nós precisamos dos nossos pais espirituais. Fique próximo de quem te ama. Quer sobreviver a uma tempestade sem se revoltar contra Deus? Fique perto de quem te ama. Se afaste de quem não tem nada para te oferecer. Fique perto de quem te ama de verdade. E ainda, Paulo entendia a importância da renovação. Em Atos 27, 33 a 36, nós temos o registro de que esse povo ficou 15 dias sem se alimentar, de tão preocupados com o problema, com o naufrágio. Não é assim que nós reagimos? Nós nos esgotamos lutando com as nossas próprias forças, nós acabamos fisicamente fracos, emocionalmente exaustos, incapazes de dormir. Paulo chama todo mundo e fala: são 15 dias sem comer, vamos comer e orar, vamos dar uma pausa. O povo come, recupera o ânimo, recupera as energias e eles oram, eles se renovam na presença de Deus. E para terminar, Paulo, além de ter um alvo, um destino, de trazer estabilidade, de ter uma promessa de Deus sobre a sua vida, de entender a importância da unidade, de falar sobre renovação, ele encara a realidade. Atos 27, 41, 44 conta que esse navio naufragou mesmo. Ele foi parar em umas pedras, eles jogaram 4 âncoras, mas batia tanta onda e tão forte que a popa rachou. E aí os soldados queriam matar os prisioneiros, porque em Roma, se você perder um prisioneiro, você perde a sua cabeça também. E Paulo falou: não precisa matar ninguém, todo mundo vai se salvar e ninguém vai fugir. Só que ele encara a realidade. O que isso tem a dizer? A nós, que há momentos que você tem que esperar, mas há momentos em que você tem que agir. Há momentos de aguardar em Deus e há momentos de dar respostas a Deus. Como é que nós fazemos isso? Se o navio afundou, pule na água
e comece a nadar para se salvar. Isso pode significar se humilhar, se submeter a aconselhamento, se consagrar, reconhecer os erros. Isso pode significar buscar reconciliação, se arrepender, confessar. Isso pode significar recomeçar. Eles encararam aquela realidade, porque não há nada mais destrutivo para nós mesmos do que nós vermos um navio naufragando e queremos nos convencer de que há chance de resgatá-lo. Amém? Pessoas morrem, pneus furam, flores murcham, coisas ruins acontecem. Sabe o que acontece num processo de restauração de um naufrágio? No primeiro momento, é a negação. Isso não pode estar acontecendo, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer. O navio já está lá, afundado, já virou ponto turístico de mergulhador, mas você está lá dizendo, não, isso nunca aconteceu. O primeiro estágio é a negação, o segundo estágio é a revolta. As pessoas se revoltam contra tudo, contra a igreja, contra o pastor, contra Deus. O terceiro estágio é a depressão. E só no quarto estágio que é a cura, que é quando acontece a aceitação. Eu fiz o que pude por esse navio, ele afundou e eu nada posso fazer para resgatá-lo. Se houver chances de resgatá-lo ainda, você vai lutar, mas se não houver, pula na água e começa a nadar, porque Deus quer te salvar. Se você não faz isso, você afunda junto com o navio, você entra em depressão, você se afunda no pecado, você se desvia, você se esquece da tua salvação, você se esquece de Deus. Enfrente a realidade como ela precisa ser enfrentada, para sobreviver. Enfrente a dor, enfrente o sofrimento. Conclusão: a dor rouba a esperança, e é por isso que há tantas pessoas hoje sem esperança. É tanto sofrimento, é tanta dor, que você não consegue esperar nada de diferente. Se você se voltar a Deus, Ele vai te devolver o poder e a habilidade de esperar um futuro melhor. Isso é esperança. Volte-se a Deus e Ele te devolve a esperança. E cheio de esperança e cheio de fé, você tem condição de ver acontecendo aquilo que só Deus pode fazer acontecer. A lição: não saia para o mar sem as âncoras. Examine o mapa direitinho, assim quando os ventos soprarem, você vai estar pronto. Não saia daqui nessa noite achando que a vida com Deus é fácil, que a vida com Deus é uma vida de facilidades. Não, você vai encontrar pedreira, você vai encontrar dificuldade, você vai sofrer revés, você talvez venha a ser traído, você talvez passe por coisas que você nunca imaginou passar, mas se você estiver firmado na rocha que é Jesus, você não retrocede 1 milímetro sequer, porque você tem um alvo e ninguém te impede de alcançá-lo. Dê uma salva de palmas a Jesus e um glória a Deus forte, pois Ele é Deus, pois Ele é santo, pois não há outro além de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Cubra sua cabeça e feche seus olhos. Eu sei que há pessoas nos visitando aqui, e você está dizendo: meu Deus, quem é que contou minha vida para esse pastor? Porque Deus está vendo o seu barco afundar, mas Ele quer que você entenda que essa é uma oportunidade que Ele está te dando de se encontrar com Ele. Se o barco não estivesse afundando, você não estava aqui hoje. Você estaria prepotente, você estaria orgulhoso, acreditando que chegou onde chegou pelas suas próprias forças. Agora que você está vendo água entrando no barco, está tendo que tirar essa água com um baldinho, você vem buscar Deus, porque dentro de um barco prestes a navegar, você está num lugar onde se esvai toda a sabedoria. Por mais experiência que você tenha, nada do que você vier a fazer vai mudar esse naufrágio. Só há um que pode te ajudar, e é por isso que você está aqui hoje. Deus quer te dar alvos eternos. Deus quer te dar esperança. Deus quer te dar motivo para continuar vivendo. Deus quer te dar motivo para continuar lutando. Deus quer te dar motivo para continuar perseverando. Ele é Deus. Ele é Deus. A realidade pode ser dura demais, mas nele você vai ter esperança,
Você vai ter fé, você vai crescer com a dor, você vai se aperfeiçoar, nele você vai ser renovado, nele você vai encontrar estabilidade. Estabilidade. Por isso, ainda que você esteja nos visitando, se essa é a tua condição, onde quer que você esteja, eu quero fazer uma oração por você. Por que isso, pastor? Porque é você lançando um sinal de fumaça. Olha para o meu barquinho aqui, Jesus. Eu estou lançando um alerta, eu estou lançando um sinal de fumaça. Olha para mim. Eu estou lançando um fogo de artifício aqui, olha para mim. Onde quer que você esteja, principalmente se estiver nos visitando, se esse é o teu desejo, receber uma oração, receber Jesus no seu coração, onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto, eu quero orar por você, bem alto. Se você levantou a mão, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Entra no meu barco, Jesus, eu quero ver mudança, coisas precisam ser transformadas, tem que haver mudança. Eu te agradeço pelo esse sofrimento, se não fosse por ele eu não estaria aqui hoje, ele está me aproximando de ti, onde quer que você esteja, mesmo que não tenha levantado a sua mão, mas queira receber essa oração, se coloque de pé, eu quero orar por você. E se você está de pé, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E declare assim comigo: Jesus. 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 Tu conheces a minha condição. Tu conheces a minha condição. Tu conheces a minha dor. Tu conheces a minha dor. O meu sofrimento. O meu sofrimento. E hoje eu entendo. E hoje eu entendo. Que se o Senhor permitiu. Se o Senhor permitir. Esse nível de dor. Esse nível de dor. É porque há um propósito. Porque há um propósito. E esse propósito. E esse propósito. É o de me aproximar de ti. É o de me aproximar de ti. Por isso eu reconheço agora. Por isso eu reconheço a necessidade que tenho de ti. A necessidade que tenho do de teu ti. Espírito Santo. Do teu Espírito do Santo. teu perdão. Do teu perdão. E da tua salvação. E da tua salvação. Eu me rendo. Diante do teu altar. Perdoa os meus pecados. E me dá uma vida nova. Porque eu quero viver de modo digno do seu evangelho. Livra-me de toda prisão. E me liberta de toda escravidão. Porque a partir de hoje eu declaro que tu és o meu Deus. Que eu sou livre. Que eu recebi o teu amor. E que a partir de hoje a minha vida tem um destino. O meu barco não vai naufragar, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me separou, e o Senhor vai me conduzir, em nome de Cristo Jesus. Pai querido e amado, eu oro por essas vidas que estão de pé, escreve o nome de cada um no livro da vida. Te peço, Senhor, perdoa pecados, justifica-os, santifica-os, completa a obra que o Senhor está iniciando hoje, e ainda, ó Deus, dá-nos condição de como famílias, os recebermos, os abençoarmos, Pai. Nós queremos cumprir a nossa missão e o nosso papel, por isso nos dá graça, em nome de Cristo Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, preste atenção aqui, deixa o seu nome com uma dessas pessoas com as pranchetas levantadas. Nós queremos te ajudar, nós queremos te servir, nós queremos ser igreja na sua vida, te dar a chance de crescer e desenvolver a sua fé. Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Ele sabe o que você está passando. Ele passou por aí, ele esteve nesse lugar, ele sabe o quanto dói. Ele sabe o quanto dói. Mas ele tem uma palavra para a tua vida hoje. Ele está te levantando para trazer estabilidade. Ele está te renovando. Ele está te dizendo: coma dessa palavra. Coma dessa palavra. Renove as suas esperanças. Renove a sua fé. Você vai ser aquele que vai chegar e dizer: nós vamos chegar, nós vamos alcançar o nosso destino, porque Deus é conosco.
Por pior que seja a tempestade, hoje nós vamos enxergar e alcançar o nosso alvo, porque Ele é conosco. Risca a palavra desistência do seu dicionário. Se apegue a Deus e você terá experiências incríveis e sobrenaturais com a sua provisão, com o seu cuidado, com o seu consolo. Aprenda a extrair da dor o que ela pode te oferecer de melhor e cresça na presença de Deus, porque nos piores momentos, quanto mais doía, você escolheu continuar confiando em Deus, você escolheu continuar crendo em Deus. Essa é a sua promessa, esse é o seu destino, essa é a sua aliança com Deus. Vamos nos colocar de pé. Dê as mãos para quem está ao seu lado, ou levante as suas duas mãos bem alto. Levante as suas duas mãos bem alto. E declare em voz alta: eu escolho continuar crendo, porque eu tenho um destino profético, eu tenho um alvo, e por pior que sejam os ventos e as tempestades, nada, nem ninguém vai me impedir de alcançar o meu destino, porque de Deus eu tenho uma palavra, de Deus eu tenho uma promessa, e ela diz que Ele estará comigo. Por isso eu sou aquele que recebe estabilidade. Deus me faz estável, me livra das oscilações de minha alma, de num dia crer e no outro estar incrédulo. Me ajuda a confiar plenamente em Ti, como Paulo fazia, porque eu sei que essa confiança me fará ver portas se abrindo, milagres acontecendo, a provisão me alcançando, o sustento me alcançando, a liberdade me alcançando. Os meus dias estão escritos nas mãos de Deus, e eu me apego agora a essa promessa: Deus estará comigo. Por isso eu declaro: ninguém afunda meu barco, porque eu vou chegar onde Deus determinou. Esse é o meu alvo, essa é a minha Itália. Ainda que eu tenha que redefinir e traçar rotas alternativas, de qualquer forma eu vou alcançar o meu destino, porque Ele me escolheu, porque Ele me separou, porque eu tenho um Deus que é presente, que está comigo e que nunca vai me abandonar. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas forte a Ele. Vamos terminar esse culto adorando a Deus. Te darei a minha canção. Declare com a tua alma, transforma essa canção numa oração. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena,
grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Quando o grande dia, quando o grande dia, Maranata, vem Jesus. Deixa Deus renovar sua fé. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena crer. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Levanta as tuas mãos aos céus. Muitas pessoas nessa semana vão ter experiências profundas com o que você desencadeou aqui, escolhendo a fé e a confiança. Tem pessoas que estão desempregadas aqui há muito tempo, e Deus está mandando eu te dizer que antes dessa semana terminar, você vai ver portas se abrindo, e Deus vai te colocar numa porta de honra. E no domingo que vem você vai estar dando um testemunho aqui nesse púlpito, porque você escolheu, em meio a dificuldades, continuar crendo, continuar sendo fiel a Deus, continuar confiando em Deus. A tua confiança abriu uma porta para você hoje. A tua confiança, a tua crença, a tua fé. Essa semana você vai discernir se essas pessoas que entraram no seu barco, que estão os marinheiros ali, se eles estão descendo os botinhos para te ajudar ou para te prejudicar. Deus vai mostrar quem são os abutres que estão esperando o barco afundar para ficar com seus espólios. Deus vai te dar discernimento e sabedoria. Recebe essa palavra no seu espírito. A tua fé e a tua perseverança estão fazendo Deus olhar para um navio que você já tinha dado como afundado, mas Deus não. E Deus está te dizendo que se você tiver fé e confiança, você vai resgatar esse navio e você vai chegar no destino que Deus determinou para a sua vida e para esse casamento. Amém? E ainda, se o navio afundar, uma certeza você tem que ter, que você vai chegar na sua Roma de qualquer forma, por um meio ou por outro, por um caminho ou por outro. A promessa que Deus tem para a sua vida é sua, e porque você creu e porque você confiou nela, ninguém toca. Dê as mãos para quem está ao seu lado, levanta a mão do seu irmão bem alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Estenda a tua mão direita.
Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vós, de agora para todo sempre até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para um tempo de tremendas experiências com Deus, por meio da sua fé e da sua confiança. Eu te abençoo para um tempo de estabilidade, porque Deus é contigo. As tuas forças estão sendo renovadas hoje, porque Deus está preparando grandes surpresas para aqueles que perseveraram em momentos de dor, porque você creu, porque você atravessou o mar da angústia, do sofrimento, confiando, sem murmurar, sem retroceder. Se prepare para ver grandes milagres, grandes surpresas do céu sobre a sua vida esta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Cristo Jesus. Vai debaixo da paz e da palavra que Deus liberou sobre a tua vida hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Dê um abraço quem está do seu lado, abençoe seu irmão, diga eu te amo, Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Vamos louvar.